Olá pessoal, eu sou a Meca Andrade, eu sou diretora do Grupo Método, psicóloga e analista do comportamento. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que tem sido a nossa experiência de enfrentamento do Covid lá na clínica. Muitos dos meus colegas de outras clínicas e profissionais liberais com quem eu interajo e troco informações, vem pedido para que eu compartilhe um pouco do que tem sido a nossa experiência e o que a gente tem aprendido, quais têm sido as dificuldades. Bom, então, revendo algumas coisas, nós do Grupo Método, aqui em São Paulo, contrariando uma tendência que houve de uma maneira geral nas clínicas, nos grupos que oferecem serviços para pessoas com autismo, a gente tomou a decisão de não fechar completamente, até agora, os serviços presenciais. E eu enfatizo essa questão do até agora, porque essa é a primeira lição, né, que o Covid-19 tem dado para a gente. Não existe planejamento a médio e longo prazo nesse momento, né? Conforme a gente aprende coisas todos os dias sobre o vírus e conforme a gente vê o desenvolvimento da pandemia na nossa região, a gente é obrigado a tomar novas decisões e refazer os planejamentos. Acho que a primeira lição é certamente essa, né? Todo dia acordar e rever o plano de voo, porque ele não dura mais do que isso, 1 ou 2 dias. Mas nós tomamos a decisão de ficar abertos, em função de dois fatores importantes, né? Desde o início disso tudo, eu tenho me mantido em contato com pessoas fora do Brasil, no caso, com pessoas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão pelo menos 2, 3 semanas aí na frente da gente, né, em relação a isso, e estão certamente enfrentando uma situação muito mais agressiva, né, do vírus. Então, vendo o processo de tomada de decisão lá, e podendo acompanhar um pouco de trás, né, um pouco distante, esse processo de tomada de decisão, me ajudou muito do ponto de vista do exercício da minha liderança na clínica, me ajudou muito a planejar e a tomar decisões baseadas nesse planejamento. Então, acho que essa é a segunda grande lição que a gente aprendeu até aqui, que é não tomar a decisão no susto, né? Porque uma situação dessas impõe uma série de sustos e uma série de estresses com os quais a gente não está acostumado a lidar. Então, desde o início, a gente tem procurado botar a cabeça no lugar em termos de não decidir nada no susto, não decidir nada sem pensar com muito cuidado e sem avaliar de uma forma muito objetiva. Aí entra nessa outra questão, né? Como é que eu vou avaliar de uma forma objetiva alguma coisa que não está na minha área de competência? Então, entra uma coisa que a gente sempre fala lá no Grupo Método, que é cada macaco no seu galho. Se eu vou tomar uma decisão em função de algo que eu não conheço tão bem, é melhor que eu tenha comigo alguém que conheça bem. Então, acho que a gente tomou uma decisão acertada aí de trazer para o grupo um consultor especializado na área em questão. Então, a gente trouxe para trabalhar com a gente um epidemiologista muito envolvido com o Covid, com o enfrentamento do Covid na cidade de São Paulo, que tem nos ajudado a tomar decisões, a criar protocolos, a acalmar os ânimos mesmo e fazer um planejamento e uma implementação de um serviço seguro, né? E quando eu digo seguro dentro de circunstâncias completamente extraordinárias de ausência completa de segurança, né? A gente... por mais que a gente tenha aí todos os cuidados possíveis, tem um tanto de descontrole que a gente não consegue eliminar. Mas a gente tem que aprender a viver com ele. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem aprendido. Então, para não me estender muito nisso, eu acho que eu posso voltar a falar sobre isso em outros vídeos. Eu queria só listar aqui algumas das medidas que a gente tomou na clínica para manter o serviço presencial operando até agora, considerando novamente que isso tudo pode mudar e isso tudo deve ir mudando e se ajustando conforme os dias vão passando. Para que vocês que trabalham e que têm filhos que estão em casa ou que estão sentindo falta do serviço, que estão pensando como é que vão dar continuidade na vida,
para que vocês possam avaliar o que é melhor para vocês, em termos de continuidade disso tudo. Eu acho que cada dia que passa tem sido mais difícil para as famílias e para os nossos pacientes, os nossos meninos e jovens e adultos, permanecer em casa sem atendimento presencial. Para muitos deles, o atendimento à distância não tem muito sentido. Então, não é ou pelo menos hoje em dia, não é tão possível ainda, não é tão eficiente. E a gente está cada dia mais percebendo que isso é uma situação relativamente duradoura, né? Não vai acabar amanhã, então a gente tem que pensar um pouco em como a gente vai conseguir viver. Da nossa experiência, compartilhando agora com vocês algumas coisas que nós fizemos e que eu acho que foram decisões acertadas, eu acho que é isso, né? Eu já revi algumas coisas com vocês. Primeiro, tomar cuidado para não tomar decisão no susto. Decisão no susto, em geral, é decisão ruim. Depois, tá preparado para rever as decisões do dia anterior, todo dia que você acorda. Traz para junto de você aqueles que dominam o conhecimento que você não domina. Então, eu acho que no nosso caso, trazer um epidemiologista ajudou bastante. E aí, seguindo as orientações do nosso médico e em função das nossas condições, a gente tomou várias medidas. Foram elas. Primeiro, a gente diminuiu muito o dimensionamento do serviço, ou seja, a gente tem mantido serviço presencial apenas para aqueles clientes que nós consideramos em risco de prejuízos muito grandes ou de problemas muito graves na ausência do atendimento presencial, vamos dizer assim. A gente também considerou demandas familiares, dificuldades que foram surgindo no contexto da família por conta de questões, enfim, do contexto individual de cada grupo. E com isso, a gente diminuiu bastante o nosso grupo de atendimento lá na clínica e, com a ajuda do médico, a gente redimensionou o serviço para eliminar aglomerações. Isso é super relevante, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender daqui para frente, possivelmente, né? Eu acho que todos nós vamos ter que redimensionar os serviços. As escolas vão ter que redimensionar o uso do espaço e as clínicas vão ter que redimensionar o uso do espaço por uma questão de saúde pública. Nós já fizemos isso, então eu espero, obviamente, que a gente possa aumentar um pouco ainda a ocupação dos nossos imóveis, mas a gente teve que reduzir bastante para garantir essa segurança. A gente teve que aumentar a higienização de todos os ambientes, usando os produtos que são indicados para limpeza nessa situação do Covid, criando protocolos de higienização. Além disso, a gente implementou o uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória para todas as pessoas dentro da clínica, de máscaras descartáveis para as pessoas fazendo atendimentos. A gente também reduziu a entrada de pessoas no imóvel. Anteriormente a gente recebia visitas e famílias para conhecer. Hoje em dia a gente não tem mais feito isso. Isso não é uma possibilidade mais. A gente tem trazido para a clínica todos os funcionários, de modo que as pessoas não se exponham ao transporte público, aos riscos do transporte público, embora eu tenha percebido o transporte público um pouco mais vazio do que costumava ser, nós temos tomado essa medida também. E com isso, a gente conseguiu manter algumas horas de serviço de vários pacientes. Além disso, a gente tem oferecido algum atendimento a domicílio para algumas crianças em alguns contextos específicos e todo o suporte à distância que a gente consegue oferecer para aqueles casos que se beneficiam desse tipo de serviço. O telehealth, para ser muito honesta, tem sido um desafio, acho que é um desafio para todo mundo. A gente ainda está um pouco para trás, né, em termos de desenvolvimento de tecnologia para isso, então o serviço deixa a desejar em vários aspectos para várias famílias e para vários casos. Mas foram essas as medidas que a gente tomou. Resultado dessas medidas é que até agora a gente conseguiu funcionar. Eu sempre falo até agora, porque eu sei com muita clareza que é uma situação muito volátil, é uma situação em que as decisões são tomadas de uma forma muito temporal. Então, assim, até agora a gente tem conseguido abrir, até agora a gente tem conseguido atender as pessoas
E a gente tem se mantido também muito ligado no melhor das informações, tem tomado muito cuidado com fake news, e tentado basear nossas decisões nisso daí, tá? Então é isso, o que a gente fez foi isso, como eu disse, eu acho que é importante que cada grupo, cada família avalie as condições que tem de manter, de expandir, ou interromper o atendimento, pensando sempre numa escolha entre aquilo que é bom e melhor, ou ruim e péssimo. Então a gente tem sempre que pensar em qual é a escolha que oferece menos risco, qual é a escolha que oferece menos prejuízo numa situação como a que a gente está vivendo. Eu acho que é por aí, tá? Eu espero que tenha sido útil essas informações para vocês que estão aí quebrando a cabeça sobre o que fazer e como fazer para tocar adiante. E vamos tentar estabelecer aí um diálogo com a nossa comunidade, que eu acho que isso é o melhor que a gente tem a fazer agora, tá bom? Um abraço para todos.